Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai comentar todas as nossas frustrações sobre a quarta temporada de Outlander, sobre tudo que ficou faltando nessa season finale e sobre tudo que aconteceu ou que deixou de acontecer nessa temporada. Antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se é a sua primeira vez por aqui, se você curte esse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever e de deixar um like também nesse vídeo, que é importante demais, gente. Vocês estão esquecendo de deixar o like e eu peço gentilmente para vocês que deixem o like nesse vídeo, que é muito importante para a divulgação do vídeo aqui dentro do YouTube, para que mais pessoas também conheçam o canal e conversem com a gente sobre tudo que rolou nessa quarta temporada, sobre toda a série em si. Comenta muito também nesse vídeo aqui todas as suas expectativas que foram frustradas durante esse episódio, porque a gente ficou muito frustrado durante esse episódio todo e eu vou conversar aqui com vocês, falar das minhas frustrações, o que eu esperava, e eu quero muito saber também no que vocês foram frustrados, o que vocês esperavam que ia acontecer e não aconteceu. Comenta aqui abaixo também, a galera aí que tá em dia com os livros, comenta aqui também as diferenças da série pro livro. Vai ser muito bacana a gente trocar essas informações aqui embaixo nos comentários. Então deixa seu comentário aqui que é muito importante. Não é segredo pra ninguém, gente, que essa temporada deixou um pouco a desejar. Em comparação com as 3 outras temporadas anteriores, essa temporada foi uma temporada fraca e de muitas frustrações. Mas e aí, o que poderia ter sido diferente? O que faltou? Vamos conversar aqui agora. Para não ficar muito confuso e a gente se perder no meio da trajetória desse vídeo, eu vou dividir em núcleos. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada núcleo e falar o que ficou faltando. Vamos começar pelo núcleo da Brianna e do Roger? Os dois foram o casal protagonista dessa temporada, principalmente do meio da série, do meio da temporada, da quarta temporada em diante. Não era pra ter sido algo ruim, não, pelo contrário, era pra ter sido uma coisa muito massa se fosse muito bem desenvolvida. Porque lá no final da terceira temporada a gente teve a Claire voltando pro passado, no final, no meio mais ou menos da terceira temporada, a gente teve a Claire voltando pro passado pra reencontrar o Jaime e a Brianna ficou sozinha nos Estados Unidos. A Brianna não tinha mais o pai, o Randall tinha morrido, a Brianna também não tinha muitos amigos, o único amigo que ela tinha era o Roger, que até então ele estava lá nos Estados Unidos com ela passando algum tempo. Então a gente teria bastante cenas legais se eles tivessem explorado, mostrado pra gente o que a Brianna ficou fazendo sozinha, como que foi a reação, como que foi a adaptação dela sem a Claire, porque ela teve um período sozinha, ela precisou crescer e amadurecer muito por ter estado sozinha. Então talvez a gente tivesse um pouco mais de compreensão com certas atitudes dela se tivessem sido mostrados pra gente um pouco do desenvolvimento dela sozinha. Não precisaria muitos episódios não, gente. Um episódio ali, algumas cenas só, mostrando pra ela. Eles são ótimos em mostrar cenas pequenas, com bastante informação, sem deixar a desejar. Eu acho que ficaria muito bacana se a gente tivesse visto um pouco mais da Brianna sozinha. A gente teve pouquíssimas cenas e nessas cenas ela tava com o Roger. Então assim, eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais de desabafos da Brianna, de como ela tava lidando com essa situação de estar sozinha, sem a mãe. Quando a Brianna voltou pro passado, as coisas saíram um pouco mais ainda do eixo. O primeiro episódio dela no passado, pra mim, foi excelente. Eu amei ver aquele episódio, ela chegando no passado, as reações dela. Amei que ela foi parar justamente na casa da Ligori. O como a Ligori foi receptiva com ela, cuidou dela, tratou ela bem, até saber que ela era a filha da Claire, porque ali ela já mudou totalmente, falou que ela era bruxa, que nem a mãe dela. Então, assim, o primeiro episódio pra mim foi show, gente, eu amei. Mas depois que o Roger apareceu, parece que as coisas fugiram do eixo, sabe? Perderam o eixo. Amei também que, na verdade, ela conheceu o tio Ian, né, o pai do jovem Ian. Eu queria que ela tivesse conhecido a tia Jane, eu queria muito ter visto a Jane vendo uma filha do Jaime, sabe? Vendo ali o filho do Jaime com a Claire. Eu adoraria ver. Eu fiquei decepcionada que eles tiraram isso, que não colocaram a Jane. Mas tudo bem, ela encontrou com o Ian, ela conheceu um pouco da família e eu adorei isso, gente. Mas aí quando o Roger, ele encontrou com ela, parece que as coisas ficaram um pouco fora de eixo, sabe? Pra falar a verdade, eu sempre achei que o Roger estava um pouco fora da casinha quando ele estava ali trabalhando com o Stephen Bonnet. Porque o Roger é historiador, ele sabe o quão brutal eram os homens daquela época. Principalmente os homens fora da lei, os piratas, no caso, o Stephen Bonnet é um pirata. Então eu achei que o Roger estava um pouco fora da casinha. Tá certo que uma coisa é você ler nos livros, né? Você vê como que foi no passado, outra coisa é você viver ali.
Mas eu sempre achei que o Roger teve um pouco fora da casinha quando ele retornou pro passado. Eu achei extremamente linda a atitude do Roger, tá? Eu achei ele... o Roger sempre foi muito romântico com a Brianna, apesar dele ser um pouco ignorante. Mas isso aí eu acho que é característica dos escoceses. Ele traz essa característica da ignorância, de ser um pouco rude. Ele traz ali no sangue escocês dele. Ele é Mackenzie, né, gente? Então, assim, é nada mais que justo ele ser assim. Mas ele sempre foi muito romântico e atencioso com a Brianna. E tá aí a prova de que ele realmente amava, porque ele voltou 200 anos no passado pra não deixar ela sozinha. Mas, gente, eu achei que quando ele voltou pro passado, eles meio que perderam um pouco dessa química um com o outro. Eu acho que o século XVIII não fez bem pro relacionamento deles, porque se eles tinham alguma química lá em 1900, quando eles voltaram pra 1700, essa química meio que se perdeu. Eu não vi os dois sendo o casal que eu shippava lá na terceira temporada, sabe? Eu achei que o Roger, ele diminuiu muito a Brianna. Sabe, as atitudes dele ali, ele foi um pouco mimado com ela naquele episódio lá, quando ela mandou ele embora, sabe? E eu acho que isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento da Brianna. Até porque depois ele desaparece e a Brianna passa a ficar vivendo literalmente à procura do Roger. A Brianna, ela meio que deixa os pais de lado e fica ali, tipo, fixada no Roger, sabe? E eu achei que ela não se preocupou tanto assim com os pais, eles viveram tanta coisa, sabe? Buscando o Roger pra ela, e ela meio que ignorou isso tudo. A gente não teve nenhuma cena de preocupação da Brianna com os pais. Poxa, será que eles estão bem? Será que tá tudo bem? Ela só se preocupava se eles iam encontrar realmente o Roger. Gente, tá certo, sabe? Ele é o amor da vida dela, agora ela percebeu isso. Ela tá grávida, com medo de ficar sozinha, mas ela tinha os pais dela, que ela não via há muito tempo, a mãe, e o pai ela nunca tinha visto, gente. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de preocupação da parte da Brianna com os pais. Falando agora de Claire e Jamie, o nosso casal principal. A gente sempre amou os dois juntos, porque a química entre eles é incrível. As cenas entre eles são fantásticas e não tivemos isso nessa temporada. Como assim? Gente, quem assistiu o meu vídeo das expectativas para a quarta temporada, que eu lancei há mais ou menos um ano atrás, quase, eu tinha visto de fontes dos roteiristas falando que essa seria uma temporada dos dois. No livro também, pelo que parece, ainda não cheguei nessa parte, mas eles estão bem unidos. Então a gente esperava um casal muito unido nessa temporada, o que não aconteceu. Claro, eles ficaram juntos, não teve essa de se separarem, de o James ser capturado, do James sofrer aquelas altas aventuras dele. Mas a gente também não teve o casal, a química entre eles, a paixão, na verdade, entre os dois. Eles estavam muito mais maduros, claro, muito mais sensatos e tranquilos. Mas a gente é acostumado a ver aquela paixão fervescente, fervorosa nos dois. E não teve isso, gente. Eu senti muita falta de cenas quentes entre os dois, sabe? Daquela paixão que eles tinham um com o outro, daquele amor, daquela troca. Cara, eu não vi isso. E muitos de vocês também não, pelo que vocês comentaram. E vocês sentiram muita falta disso, assim como eu. Aí, como assim? Numa temporada em que se prometia que a gente teria muito mais dos dois juntos, não tem. Ficou muito sem nexo, ficou muito sem lógica e ficou ruim de assistir. Porque eu queria, gente, ver cena dos dois. Poxa, eu tava tão eufórica porque eu sabia que a situação dos dois ia estar estável, que a gente não precisaria se preocupar se eles iam se perder um do outro. Eu tava ali querendo várias cenas dos dois juntos e não tiveram, gente. Eu não sei por que cortaram tantas cenas assim. Claro, deram a preferência ali pra mostrar o relacionamento da Brianna e do Roger. Sim, deram essa preferência, mas não precisavam ter cortado as cenas maravilhosas de Jamie e Claire. Poderiam ter explorado muito mais os dois, os atores, que eles sempre foram incríveis juntos, a química que eles têm. Poderia ter sido explorado com muito mais cenas. Sério, eu me senti um pouco indignada, porque eu vi que o nosso casal favorito foi deixado de lado, sabe? Gente, não, Outlander é Jamie e Claire, eles precisam ter cenas, eles precisam ser explorados, eles precisam dar o melhor dos dois ali, pra gente ficar morrendo de amor do lado de cá, não é pra isso que a gente assiste Outlander, né? Agora a gente vai falar um pouco dos núcleos coadjuvantes, vamos assim citar, porque vai ser muita gente.
Falando um pouquinho do Fergus com a Marcely. Gente, que casal lindo. Eu tô amando o desenvolvimento dos dois. Eu tô amando o companheirismo, o amor que os dois estão tendo um pelo outro. É como se a gente tivesse cenas do Jamie e da Claire no início do relacionamento deles, porém sem aquele fogo, aquela paixão toda, sabe? Os dois estão muito fofinhos juntos, estão muito companheiros. A Marcely apoiando o Fergus, ele sendo respeitador, cavalheiro, assim como o Jamie é. Então, assim, eu tô amando as cenas dos dois, amando ver o relacionamento dos dois, o quão os dois se completam, sabe? O quão eles ajudam um ao outro. Gente, tô amando, sem palavras. Pra esse núcleo, eu amei. A única coisa que eu não amei desse núcleo foi o final, porque eles resgataram o Murtagh da prisão, a prisão explodiu e a Marcely fugiu com os dois escondidos ali na carroceria da carroça dela. Carroceria? Não sei. Ali na carrocinha dela. E depois a gente já vê o Murtagh lá na casa da Jocasta e a gente não vê mais cena nenhuma, nem ouve falar do que foi feito de Fergus e Marcely. Eu senti essa falta dos dois. Falando agora da tia Jocasta também. O núcleo da tia Jocasta foi um núcleo bem bacana pra mim. Amei ver a tia Jocasta. Amei conhecer um pouco dela, um pouco da história da Ellen. Amei também ver o carinho dela com o Jaime, com o sobrinho. Também gostei muito de ver ela ali com o Murtagh no final. Acho que os dois mereciam aquela cena deles ali juntos. Achei que eles mereciam aquele momento. Gostei muito disso. Também gostei de ver um pouco da história dos escravos retratados ali, como eles eram tratados naquela época. E isso veio a partir do núcleo da tia Jocasta. Então eu achei bem bacana ver essas cenas. Então o núcleo da tia Jocasta foi um núcleo que eu gostei bastante. Amei ver ela se entendendo com a Claire ali no final. Então esse também não é um núcleo que eu tenho muita coisa a falar. O núcleo dos índios. Sobre o núcleo dos índios, eu achei que ficaram muito bem desenvolvidos. Eu gostei muito. Achei que talvez os moicanos seriam um pouco mais agressivos, porque os índios vizinhos do Jaime lá, os Cherokee, eu não sei se é assim que falam, vocês me perdoem se não for, eles falavam que os moicanos eram muito agressivos, eram diferentes deles, que eles eram uma tribo mais pacífica. Então eu achei que eu veria os moicanos muito mais agressivos, sabe? Eles não tiveram muito contato com o mundo exterior também, né? Então talvez por isso a gente não tenha visto tantas cenas agressivas deles, porque entre si eles não são assim. Mas eu senti falta de ver um pouco mais da agressividade deles, talvez pudessem incluir um núcleo ali aleatório, só pra gente ver eles ali bem agressivos, até porque a gente tinha cenas assim na primeira temporada, na luta dos clãs e tal. Então nessa temporada, se tivessem mostrado os índios como eles eram nessa tribo, eu acho que seria bacana, então eu senti essa falta, mas de tudo, adorei os índios, adorei ver como que os brancos, eles tratavam com indiferença os índios, o quão injustiçados eles foram, e foi muito retratado isso ali pelo governador Tryon, as pessoas tinham muito medo, a gente via nos diálogos, eles tinham muito medo dos índios, achavam que os índios eram selvagens e que estavam no direito deles ali, expulsando os índios do território, sendo que não, né, gente? Eles chegaram primeiro, né? Vamos respeitar. Então eu gostei também bastante desse núcleo. Agora, de uma outra personagem que eu achei que ficou faltando mais foi a Lizzie. Eu achei que a Lizzie é sem graça, sério, pra falar a verdade pra vocês. Mas não precisava ter sido sem graça, sim. Porque a Lizzie, ela é uma personagem que tem muita lealdade pela Brianna e é muito grata pela Brianna ter salvo ela daquele casamento que ela teria que enfrentar caso ela ficasse na Escócia. Mas, quando a Lizzie, ela falhou com a Brianna ali, tá certo que foi um erro, mas assim como a Lizzie errou, o pai e o Ian também erraram. E ela foi extremamente rígida com a família e a Lizzie, parecia que a Lizzie não tinha feito nada. Eu senti falta dessa repreensão na Lizzie, sabe? De falar, não, você tá errada, você errou, sabe? Aconteceu isso por sua causa. Eu sei que você tava tentando fazer o meu bem, mas não faz mais isso, sabe? Conversa comigo antes de fazer qualquer coisa. Eu achei que a personagem da Lizzie foi um pouco explorada, foi uma personagem sonsa, na minha opinião. E eu acho que talvez se ela tivesse tido uma repreensão ali, ela tivesse tido uma redenção a mais com a Brianna, talvez teria um pouco mais de graça na personagem, mas vamos esperar agora nessa quinta temporada, talvez aconteça alguma coisa a mais com ela. O Lord John Grey, gente, amo o Lord John Grey, adoro o personagem e fiquei muito feliz de revê-lo nessa quarta temporada. Ele aparece nessa temporada trazendo o filho do Jaime ao encontro do Jaime.
Gente, eu esperava que ele fosse aparecer, mas não esperava que ele fosse aparecer com o Willy logo assim de cara, sabe? Eu imaginei que o Jaime ia reencontrar o filho sim nessa temporada, mas imaginava que talvez primeiro eles pudessem preparar o território, saber se a Claire já sabia de alguma coisa, não sei, sabe? Preparar um território e depois ele vir com o filho do Jaime. Mas não, ele já apareceu de cara com o Willy, e assim, tava na cara que ele era filho do Jaime, porque ele parece muito com o Jaime. As atitudes do Lord John Grey foram super coerentes com o personagem, porque ele é um personagem respeitador, cavalheiro. Gente, ele é um Lorde, né? O próprio nome já diz. E ele realmente se porta como um. Ele confessa pra Claire que ele ainda ama o Jaime, mas mesmo assim ele foi super respeitoso com o casal. E muito companheiro também. Então assim, nada a declarar do Lord John Grey, apenas que eu esperava que ele ia aparecer também nesse último episódio. Ele teve um acordo ali com a Brianna, onde ele ia casar com ela pra ajudar ela na espera do Roger. Então eles criaram uma amizade muito grande. Muita gente estava shippando já o casal. Eu também estava achando muito bonitos os dois juntos. Pra falar a verdade, eu preferia ela com ele do que com o Roger, tá? Preferia. Será que eu vou causar algum burburinho aqui nos comentários? Mas eu preferia a Brianna com ele, confesso pra vocês. Mas, quem sabe, talvez se não um relacionamento amoroso, ou talvez uma amizade entre os dois, eles criaram uma amizade, um laço muito forte de amizade. A tia Jocasta mesmo fala que a Brianna ficava muito mais feliz nos dias em que o Lorde estava junto com ela. Então eu esperava que ele aparecesse no último episódio, que ele visse a criança da Brianna. Eu esperava essa troca de companheirismo ali com os dois, sabe? E não teve isso. Tudo que me decepcionou por parte do Lord John Grey foi isso. A gente não teve cenas do Lorde ali no final desse episódio. Foi isso que me decepcionou em relação ao núcleo dele, mas só, porque ele é maravilhoso. Willy e Jaime. Gente, pai e filho, o que falar dos dois? Eles tiveram poucos momentos juntos, foi um episódio e meio, se não me engano. Mas foi esse incrível tempo que eles passaram juntos. Então eu acho que esse episódio foi um episódio muito bacana também. Os dois juntos, os dois se conhecendo. O Willy lembrando do Jaime, sabe? Ele lembrou do Jaime, perguntou por que ele foi embora, por que ele não olhou pra trás. E no final ali a gente vê o Willy olhando pra trás pro Jaime, mostrando pra ele que talvez um dia eles poderiam se reencontrar. Foi lindo demais, eu achei um episódio emocionante. Gostei muito, sabe, de ver os dois juntos, o tempo que eles passaram juntos. Eu gostei muito da cena. Não esperava que ele fosse revelar que era o pai dele, apesar dele ter mostrado ali que ele era o pai, e depois o Willy parece que não aceitou muito. Mas eu acho que no fundo ele sabe sim que o Jaime é pai dele. E gostei do núcleo dos dois, gostei das cenas dos dois. Brianna e Jaime. Gente, a gente esperou tanto por Brianna e Jaime, vamos falar a verdade. A gente esperou demais e a gente ficou decepcionado por conta disso. O primeiro episódio dos dois juntos, o encontro dos dois, foi lindo, eu chorei horrores, gente. Ver a Brianna finalmente em casa, em paz, depois de tudo que ela passou sozinha, desde quando ela chegou ali, sabe, no passado. E eu chorei horrores quando eu vi o encontro deles, a família, ela com a Claire. Amei as cenas seguintes dos três convivendo lá com o resto da turma lá dentro da Fraser's Bridge. Amei toda a convivência deles. O Ian junto com ela, os dois primos muito bacanas junto. Até que aconteceu o que aconteceu com o Roger. Porque aí depois danou-se tudo, gente. A Brianna parece que simplesmente não conhecia o pai, sabe? Depois que ele falou aquelas palavras pra ela ficou muito magoada, gente. Eu não esperava aquilo tudo, sabe? Eu esperava que ela ia entender que o pai falou aquilo que falou na hora da raiva. A gente fica magoada? Fica, mas aí depois o cara tava partindo pra uma jornada de mais ou menos 8 meses, onde eles iam correr grandes perigos, iam enfrentar uma tribo super perigosa. E, ela não deu nem tchau pro pai, sabe? Então, assim, eu não gostei dessa segunda parte do relacionamento deles. Eu esperava bem mais. Esperava uma Brianna compreensiva, esperava uma Brianna madura, na verdade. O que eu não encontrei, então eu fiquei muito decepcionada por isso. Na volta, onde ela já dizia ter perdoado o pai, ela falou pro Lord John Grey que tinha perdoado o pai. Eu imaginava um reencontro caloroso entre os dois. Ela pedindo desculpas, talvez ele também pedindo desculpas pra ela novamente. E, gente, não teve isso, sabe? Foi muito fraco o reencontro deles. A Brianna parece que não estava nem um pouco interessada na jornada, em tudo que eles passaram. Eu não gostei, gente. Simplesmente não gostei. A Brianna não foi calorosa com os pais na volta. O último episódio, gente, foi um episódio muito abreviado.
Não precisava disso. Eles podiam então ter aumentado mais um episódio para fazer um episódio completo, com tudo que precisava ser falado, ser feito. Faltou interesse da Brianna na jornada dos pais, sabe? E isso fez falta, porque, poxa, eles sofreram tanto, eles passaram tantos maus bocados ali na ida do encontro ao Roger e ela não quis nem saber. Então eu acho que poderiam ter talvez feito mais um episódio para falar um pouco mais de tudo que faltou. Murtagh, gente, eu amei rever o Murtagh, amei reencontrar, eu dei um grito a hora que eu vi que era ele, o ferreiro, sério, amei. Fiquei muito feliz de ver eles. O relacionamento dele com o Jaime é incrível, dele com a Claire é incrível. Ele é um puta amigo, tá? Me perdoem a palavra, mas ele é um amigo de verdade dos dois. Ele enfrentou bons bocados por causa dos dois nas temporadas anteriores e ele segue ele fiel. Ele é o único que sabe da verdade que a Claire é do futuro e mesmo assim, gente, ele não é nem um pouco surpreso, nem um pouco tipo, oi, como que você faz isso? Ele viu a filha dos dois vindo do futuro também e tudo que ele fez foi tipo agradecer ela por ter voltado, por ter vindo encontrar os pais. Ele cuida deles, sabe? Ele é o padrinho do Jaime, ele é como se fosse um pai pra eles. Então, amo o Murtagh. Amo, só acho que ele precisava de um pouco mais de atenção, talvez. Aquela treta dos reguladores é uma coisa legal, porque o Murtagh não é um tipo de escocês que vive parado no marasmo, não. Ele gosta de ação, ele gosta de briga e tal. Mas talvez se a gente tivesse assistido mais cenas do Murtagh em ação, eu acho que talvez seria bem mais legal, bem mais a cara do nosso velho Murtagh. O Homem-Ia, ele ganhou um grande destaque nessa série, principalmente no último episódio, e eu amei o que aconteceu com ele no último episódio. Porque eu adorei o personagem, adorei o desenvolvimento dele. O Ian é aventureiro, gente. Ele não é aquele escocês parado, não. Ele gosta de aventura, de se enfiar ali no meio dos perigos. É escocês raiz. Tem ali o sangue dos Frasers correndo nas veias dele. E, tipo, ele gosta de aventura, sabe? Ele é que nem o tio, ele lembra muito o Jaime. Então eu amei ver o que aconteceu com ele no final. Ele é um menino muito leal, ele ajudou o Jaime em tudo que pôde. Adorei o personagem, pra mim não ficou faltando nada dele. Pra mim o personagem teve ali um final condizente com tudo que aconteceu com ele, então dele eu amei. Agora vamos falar da última pessoa que eu quero falar nesse vídeo, que é o Stephen Bonnet. Por que eu deixei ele por último? Porque ele é o vilão dessa temporada e das seguintes. A gente só conheceu um vilão, que foi o Blackjack Randall. Ele foi um super vilão, a gente ficou com muita raiva dele. Eu não sei vocês, mas quando começou a passar o Frank novamente, ali quando a Claire voltou pro futuro, gente, eu tinha um rancinho do Frank, porque me lembrava muito Jonathan. O Blackjack fez a gente sentir muita raiva dele, sim, e o Bonnet eu acredito que vai fazer igual. A gente viu bastante coisa do Bonnet, não com a família Fraser. A gente viu ele ali, sim, agindo contra a família Fraser depois que o Jaime salva ele lá, quando ele mata o amigo deles. Mas a gente não teve muito o que ver, depois foi só com a Brianna. Mas a gente teve ele empurrando ali uma criança ali no mar, a gente teve ele fazendo poucas e boas, então a gente sabe que o Bonnet não é um bandido que veio pra brincar. Ele vai ser sim um super vilão e eu tô esperando muito desse vilão em si. Eu acho que a gente vai odiar muito Stephen Bonnet. E tem uma coisa nele que talvez faça a gente sentir mais raiva ainda. Ele é muito charmoso, gente. Ele é aquela mistura de um vilão sarcástico, ele tem o charme que ele tem e ele é cruel demais. Ele é tão cruel que ele não enxerga que ele tá fazendo mal para as pessoas. Para ele tá fazendo um favor e aquilo ali é uma diversão para ele. Então eu acho que a gente pode esperar muito do Bonnet. Amei a apresentação. Talvez a gente não teve mais do Bonnet, porque foi a apresentação realmente do vilão. E eu espero que nessa quinta temporada eu tenho certeza que a gente vai ter muitas cenas, porque ele não morreu. Teve gente acreditando que ele morreu, a gente não morreu, tá? A gente vai ter muitas cenas do Bonnet atormentando a família Fraser. Podem anotar isso aí no caderninho de vocês. Agora, gente, eu quero saber aqui quais foram as frustrações de vocês nesse episódio. As minhas foram muitas, né? Vocês perceberam aí. Comentem aqui quais foram as frustrações de vocês. E em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal dos melhores momentos de Outlander nessa quarta temporada. Não foi uma temporada de todo 100% ruim, não. A gente teve momentos incríveis e a gente vai conversar logo sobre eles. Mas vamos aqui conversar nos comentários sobre as frustrações de vocês. Eu já falei as minhas, estou ansiosa para saber de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus até os próximos vídeos. Tchau!